Olá, meu nome é André Félix, eu sou psicólogo clínico, cognitivo, comportamental e este é o canal Infinitamente Mais. E hoje o nosso assunto é ansiedade. Fique comigo! Bem, logo de início eu preciso te dizer que tanto a ansiedade quanto o medo são reações naturais em todos os animais. São sinais de alerta do nosso corpo frente a situações de perigo. Então, diante de uma ameaça, o nosso corpo ele fica num estado de constante vigilância e isso ocorre para que nós estejamos preparados ou para fugir ou para atacar de uma maneira mais rápida frente a esse perigo iminente. O problema é quando estas respostas de luta ou de fuga, elas deixam de estar circunscritas a situações reais de perigo, que eu disse há pouco, e passam a fazer parte do nosso cotidiano. Imagine só, o sujeito passar a maior parte do seu tempo, a maior parte do seu dia nesse estado de alerta, preocupado, achando que algo ruim vai acontecer. Imagine ficar no modo on, ao invés de ficar no modo stand-by. A pessoa até consegue permanecer assim por algum tempo, por alguns dias, quem sabe por semanas, mas o resultado consequente é a fadiga, a exaustão física e outros efeitos ruins, tanto emocionais quanto fisiológicos. É fato que nós vivemos numa sociedade ansiogênica, ou seja, uma sociedade ansiosa e geradora de ansiedade. Você já parou para pensar como que o nosso estilo de vida, as nossas escolhas, as expectativas que criamos sobre as outras pessoas e sobre a vida, isso tem nos tornado pessoas extremamente ansiosas? Até mesmo aquilo que foi criado para facilitar a nossa vida, para encurtar as distâncias, nos relaxar um pouco. Aqui eu estou falando das novas tecnologias, das redes sociais, como que elas têm exercido também esse efeito ansiogênico na nossa vida. Vou dar um exemplo. Alguns postam uma foto ou um texto nas redes sociais e mal acabaram de postar sua foto, seu vídeo, seu texto e já estão lá clicando para saber quantas curtidas esse material ele recebeu. Pior ainda, toda hora essas pessoas dão uma espiada para ver se alguém curtiu, mais alguém curtiu a sua postagem. Uma outra coisa que eu tenho percebido é o senso de urgência que as novas tecnologias criaram. Muitos vivem na expectativa dos alertas dos telefones, como se a cada segundo alguém quisesse falar algo extremamente importante com elas. Criaram um senso de urgência, um senso de importância irreais, que não existe. Então, o que tem acontecido é que as novas tecnologias, principalmente as redes sociais, elas têm deixado de ser aliadas das pessoas, aproximando amantes e amigos, proporcionando entretenimento, relaxando um pouco e se tornaram os novos promotores da ansiedade na nossa sociedade. Mas não se iluda, as redes sociais não são as únicas vilãs quando o assunto é ansiedade. O excesso, por exemplo, de expectativa que nós colocamos sobre os outros, sobre as outras pessoas, também tem se tornado um fator ansiogênico. É claro que se relacionar é criar expectativa, porque é impossível você se relacionar intensamente com uma pessoa sem esperar nada dessa pessoa. Isso é relacionamento. O problema é quando nós idealizamos o outro. O problema é quando nós esperamos dessa pessoa o que ela não pode nos dar. Pense comigo, você colocar sobre o outro a responsabilidade de fazer você feliz. Pensa comigo que peso que isso é. Quem tem essa capacidade? Quem tem o poder de fazer seres tão complexos e com suas idiosincrasias, pessoas realmente felizes? É um peso, é uma responsabilidade muito grande que ninguém dá conta disso. Aliás, essa tem sido uma das maiores causas de rupturas nos relacionamentos. E aqui eu estou falando de namoro, casamento, amizades e até de sociedades. Muitos se decepcionam ou se frustram porque esperam do outro o que o outro não pode dar.
Então, muitas vezes, o objeto da nossa decepção não é aquela pessoa específica que nós nos relacionamos com elas. Não é o namorado, o esposo, a esposa, o sócio, mas a idealização dessa pessoa, a persona que nós criamos dela. Uma outra coisa também que tem funcionado como um verdadeiro ansiogênico é a nossa necessidade de autorrealização, que, embora seja algo lícito, diga-se de passagem, e segundo o psicólogo humanista Abraham Maslow, o topo, daquilo que ele denominou de pirâmide da hierarquia das necessidades, para alguns parece ser algo muito distante de ser alcançado. E quanto mais distante, quanto maior a dificuldade para se alcançar essa autorrealização, mais ansiosos nós ficamos. Mas além disso, como se já se não fosse o bastante, também tem a violência urbana de cada dia, muito presente nos grandes centros. Também tem contribuído para deixar as pessoas ansiosas. E aqui estou falando de algo que atinge as crianças ou de crianças a idosos. Parece que alguns vivem na expectativa de serem a próxima vítima. Alguns já chegam assim ao cúmulo absurdo, por conta da situação, de separarem a mochila ou a bolsa do ladrão para facilitar o serviço. Essas pessoas vivem na expectativa de serem abordadas nas ruas e isso também tem gerado muita ansiedade nas pessoas. Voltando a falar das crianças e adolescentes, muitos pais têm criado, ou melhor, têm produzido filhos ansiosos. Mais uma vez, o excesso de expectativa, o excesso de cobrança, tem que tirar 10 o tempo todo, excesso de atividades, de compromissos, é curso de inglês, é curso de alemão, é curso de violino, de piano, é curso disso, daquilo, que não deixam que as crianças sejam crianças. E ainda tem o perfeccionismo de alguns, que sem que percebam, esse perfeccionismo ele vai sendo introjetado nos pequeninos. E isso tem feito também com que esses se tornem crianças e adolescentes ansiosos. Mas quais os sinais ou sintomas da ansiedade? Bom, falando dos sintomas, a primeira coisa que precisamos entender é que eles são reais, eles existem, eles estão presentes sim. E a ansiedade, ela pode então produzir sintomas emocionais ou cognitivos, como pensamentos e sentimentos negativos. Produz também sintomas comportamentais, como a vontade, por exemplo, de sair correndo de uma sala que está cheia de gente, que você sente aquela sala ficar pequena de repente. A falta de concentração mesmo em atividades corriqueiras. A taquilalia, que é a fala acelerada. Mas também sintomas físicos ou fisiológicos, como tremores, sudorese, sufocação, aquela sensação de sufocação, sensação de que as coisas não são reais, Isso é chamado de desrealização, palpitação, dor no peito, dor abdominal, dentre outras coisas. Essas reações fisiológicas, elas ocorrem por causa do nosso sistema nervoso autônomo. Ele é autônomo porque independe da nossa vontade para funcionar, que é responsável por regular nossos órgãos internos e controlar as reações de medo diante das ameaças do meio. Isso faz com que nosso corpo ele fique alerta para as possíveis situações de perigo. Então, como eu falei lá no início do vídeo, ficar em alerta diante de uma situação real de perigo é super normal e diria até interessante. O problema é quando esse botão fica acionado o tempo todo. E é justamente isso que tem acontecido com muitas pessoas. Elas estão vivendo num constante estado de alerta. E isso porque o cérebro delas, ele tem interpretado situações comuns, os pequenos e diários desafios da vida, como fazer uma prova, apresentar um trabalho, falar em público, dizem que é o medo número 1 das pessoas, um encontro amoroso, como se fosse uma luta pela vida, como se fosse estar fugindo de um predador, como acontecia na pré-história. Ou mesmo como se realmente estivesse numa situação nos nossos dias aqui de perigo. Então, como meu cérebro interpreta essas situações como sendo ameaçadoras, o meu sistema nervoso autônomo ativa o meu sistema nervoso simpático, produzindo então essas reações fisiológicas, me preparando então para a luta ou para a fuga. A pupila dilata, o tônus muscular ele é enrijecido, a traqueia e os brônquios também dilatam, ocorrendo
ocorrendo um débito respiratório, o sujeito tem taquicardia, o que faz aumentar a circulação sanguínea e o consequente aumento de energia. E há também a produção do aumento da adrenalina, e dentre outras reações fisiológicas. Ufa, fiquei cansado só de falar isso. Bem, como não dá para viver nesse constante estado de luta ou de fuga, nós precisamos então desenvolver uma estratégia para contrabalançar esses sintomas que são altamente desgastantes e desagradáveis. E isso passa pela ativação do sistema nervoso parasimpático, que é o oposto do simpático, que é justamente o responsável pela regulação das nossas emoções e das nossas funções fisiológicas. Bom, como ativar o parasimpático? Essa é uma pergunta muito importante. Regular a respiração. Respiração rápida e curta funciona retroalimentando o meu sistema nervoso simpático, porque nós não realizamos a troca de gases da maneira adequada. Percebeu quando você está ansioso, com medo, esse é o tipo de respiração que você pratica? Essa respiração curta faz com que a pessoa coloque muito mais gás carbônico para dentro do seu organismo. E muito mais gás carbônico faz ativar o meu sistema simpático e as reações de luta e de fuga. Mas a respiração correta vai ativar o oposto do simpático, que é o parasimpático. Quando eu respiro com o diafragma, devagar, eu colaboro para a ativação do parasimpático, que tem a função de regular as emoções. Agora, além da respiração, existem as estratégias cognitivas, porque quando nós estamos com o simpático acionado, nós somos invadidos por pensamentos do tipo: vou enlouquecer, vou perder o controle, vou morrer, não tem jeito, vai dar tudo errado, e uma gama de outros pensamentos ruins que nos acompanham. Percebam que é um círculo vicioso da ansiedade. Existe uma situação, uma circunstância que vai gerar um pensamento, que vai produzir um sentimento, que vai gerar um comportamento de mais ansiedade ainda. Então, quais técnicas podem ser usadas para quebrar este círculo vicioso da ansiedade? Bom, a primeira técnica é a técnica da distração. Muito simples, mas muito eficaz. Por exemplo, contar de 4 em 4, 4, 8, 12 e assim por diante. Ou de 7 em 7 na regressiva, de 100 para baixo. Eu posso também contar quantas pessoas estão usando camisa branca. Quantos carros da marca X ou Y passaram por mim? Lembrar os nomes das ruas do meu bairro. Essa distração, junto com a boa respiração, ela vai te ajudar a acionar o parasimpático, que, como eu já disse, é responsável por estimular ações que permitem ao organismo responder a situações de calma. Essas ações são a desaceleração dos batimentos cardíacos, a diminuição da pressão arterial, a diminuição da adrenalina e açúcar no sangue e, consequentemente, o alívio desta ansiedade. Bem, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, você pode dar um like, você pode se inscrever no canal, é muito importante para mim isso. Você pode deixar seu comentário, é também importante interagir com você, compartilhar com seus amigos nas redes sociais. No próximo vídeo eu vou falar sobre os transtornos de ansiedade, como o transtorno de ansiedade generalizada, o transtorno de estresse pós-traumático, o toque, o pânico, e eu acho que vai ser um papo bem legal também. Até a próxima, um forte abraço!